Alexandre? Tudo bem, tio? Tudo bem. Tudo bem, Lur? Tudo bem, tio. Tudo bem, Tudo Lu? bem. Tô comendo alguma coisa, mas eu tô ouvindo. Bom, gente, eu acho que nós podemos começar, né? Nós teremos que falar um pouco sobre José. O que você conhece alguma coisa a respeito de José, filho de Jacó? Não. Sim, José do Egito, sim, acho que tem um filme da Disney, se não me engano. Não, é o próprio. É sobre ele que nós vamos falar. Então, o fato é que nós estamos terminando o livro de Gênesis. São 50 capítulos. E aí, Abraão, Isaac, Jacó tem 12 filhos. Foi a última liçãozinha que nós trocamos aqui. O José é filho de Jacó, e é com José que praticamente começa a história do povo de Israel. Considerando-se que a gente está tentando seguir uma linha de pensamento que leva a gente a entender aquela profecia feita por Deus lá no pecado original, que dizia, olha, você pecou, Adão, você está ferrado, a terra está também amaldiçoada, mas isso não vai ficar assim. Nós temos um plano, e esse plano vai trazer a figura de uma pessoa que é descendente da mulher. Lembra-se disso, Alexandre? Descendente da mulher. Então, é uma promessa assim estranha, né? Como é que pode ter um descendente da mulher? No entanto, essa promessa se cumpre em Jesus Cristo. Muito bem. Só que para essa promessa se cumprir, tem que haver um tempo, né? Isso tem que ser realizado, né? As coisas têm que acontecer. E uma das providências de Deus para que isso aconteça é a criação de um povo. E esse povo é prometido a Abraão. Só que isso, evidente, naquela época fica no ar, ninguém sabia exatamente o que ia acontecer, né? O profeta Isaías, comentado pelo apóstolo Paulo, disse o seguinte, presta atenção, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do ser humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, eu imagino que naquela época ninguém poderia imaginar o Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus vindo a habitar entre nós. Mas é isso. O que é que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, é a vinda do próprio Deus. Foi prometido a Abraão. Falar, Abraão, olha, de você vai ser gerado um povo. Ele até chama Abraão, assim, uma hora lá à noite, fala, Abraão, olha para o céu, conte as estrelas, se você puder, certo? E desse povo, todas as nações da terra seriam abençoadas. Esse povo, finalmente, é o povo de Israel, e a bênção sobre todas as nações da terra viria com Jesus Cristo, que é descendente de Abraão. Então, no meio dessa história, ou desse plano, né, que está sendo realizado, surge a figura de José. E o José é filho da Raquel, o filho mais novo, e o filho da velhice dele, porque não conseguia dar luz. E ele já estava ficando velho. De repente, ela engravida e vem José. E depois ela engravida mais uma vez o Benjamim, e ela morre no parto. Mas, finalmente, esse era o filho querido dele. Por quê? Porque era filho da amada dele, né? Nós vamos começar a falar, já começamos no último bate-papo, de uma família. Que o Abraão teve um filho, depois o Isaac teve 2, o Jacó já arrebentou a boca do balão, teve 12 filhos. E esses 12 filhos vêm a ser, futuramente, 12 tribos. Então, dos filhos de Israel, dos 12 filhos, de cada um deles nasceria uma nação grande, né? E essa nação começaria com uma tribo, a tribo dos filhos de Israel, certo? E o texto que eu dei um nome fala sobre José, mas a visão do futuro. A visão do futuro por quê?
porque Deus providencia coisas através de José que só mesmo uma pessoa com uma visão assim vinda de Deus poderia acreditar. E eu escrevi aqui esse fato que nós já falamos, o fato de que nós estamos terminando o livro de Gênesis. Então, quando nós aqui praticamos a leitura de alguns textos, a minha recomendação é que vocês exagerem, né? Leiam os outros textos que nós não lemos. Eu numerei aqui de 1 a 17 alguns assuntos. E o primeiro é: José, filho de Jacó e Raquel, sua amada, como eu falei, é o preferido do pai, entre todos os outros 11 filhos. Isso é um problema, né? Nós já vimos que esse problema ocorreu com Isaac. Isaac teve 2 filhos, Jacó e Esaú. E o Isaac gostava do Esaú e a Rebeca gostava do Jacó. Já deu muita confusão naquela família. E aqui também vai dar alguma confusão. Vamos lá. Então, leia Gênesis 37, de 2 a 8. Esta é a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras junto com seus irmãos, os filhos de Bilu e de Zilpa, que eram mulheres do seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que os 2 irmãos faziam. Jacó já era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que a todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa, de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles, e por isso tinham ódio dele. E eram grosseiros quando falavam com ele. Certa vez, José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim: escutem, que eu vou contar o sonho que eu tive. Sonhei que estávamos no campo, amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou de pé, e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu, e se curvaram diante dele. E ele deu a entender aos irmãos que os irmãos seriam, mais cedo ou mais tarde, submetidos a ele. Né? Se você continuar a leitura aí, você vai ver que também ele fala de um sonho que ele teve, da lua, do sol, das estrelas, que eles todos se curvavam a ele José. Aí até o pai fica bronqueado, fala: você está querendo dizer que até eu e a sua mãe vamos nos curvar a você? Enfim, então era esse o ambiente. 2, ponto 2 aí que os irmãos o invejavam e resolvem matá-lo. Mas depois o irmão mais velho falou: não, vocês vão sujar as suas mãos com sangue de um garoto, 17 anos. Não façam isso, não. No fim, resolveram botá-lo lá numa cisterna e eles venderam aos ismaelitas. 3, José é vendido finalmente como escravo. A quem? É vendido a escravo de um bambambam lá no Egito, que era o tal do Potifar, para, enfim, varrer a casa, isso, aquilo, mas ele chega a ser o mordomo do Potifar. Diz a Bíblia que ele era um jovem muito bonito. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José. Pronto, para um pouco. Percebeu? A primeira palavra é essa: o Senhor estava com José. De modo que ele foi um homem próspero na casa do seu senhor egípcio. Este percebeu que o Senhor estava com José e que o fazia prosperar em tudo que ele realizava. O senhor de José se agradou dele, e José lhe serviu. Potifar o encarregou da sua casa e lhe confiou todas as suas posses. Desde que o encarregou da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo.
Assim, deixou aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a própria comida. José era atraente e de boa aparência. Isso, até aí. Então diz que ele era um menino muito bonito, né? Enfim, eu queria destacar aqui, além do fato de que o Senhor, Deus, estava com José, é que o Senhor abençoava o ambiente onde ele vivia. A casa do Potifar, a casa do egípcio, né, era abençoada. E outra coisa é que o Potifar percebeu que Deus estava abençoando aquele menino. A história de José está sempre entremeada com essa expressão: Deus estava com ele. O 4. José é tentado pela mulher de Potifar. A mulher gosta dele, porque ele é bonito, né? E quer fazer sexo com ele. E ele não aceita e fica aquele teretetê ali. No fim, ela acusa José, falando: esse cara aí quis me estuprar. E ele é mandado para a prisão, injustamente, mas ele vai preso. Deus, sempre estava com ele, eu escrevo aqui. Então, vamos ler 39, Gênesis 21 a 23. O Marquinho pode ler, Marquinho? O Senhor estava com ele e o tratou com amor leal, fazendo que o carcereiro se agradasse dele. Por isso o carcereiro o encarregou de todos os que estavam na prisão. E José se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e o fazia prosperar em tudo o que ele realizava. Mas até lá na prisão, o Senhor estava com ele e ele era o que mandava nos presos lá e tal. Teve um certo benefício, né? O destaque aí é sempre essa repetição. Deus estava com ele, Deus estava com ele. 5, na prisão, o que ele faz? Ele interpreta sonhos. Ele tinha um dom de Deus, um dom que ele não comprou, não pagou nada por isso. E ele interpreta sonho de 2 prisioneiros. Ele fala claramente: olha, bicho, você vai morrer, vai ser condenado e morto. E você vai ser restaurado e vai trabalhar lá com o faraó novamente. Porque, 5, né? Leia lá, agora você, Alexandre, 41, de 1 a 7. 2 anos se passaram. Um dia o rei do Egito sonhou que estava de pé na beira do rio Nilo. Espera um pouco, Alexandre. Aí, como ele tinha interpretado o sonho de 2 prisioneiros e o que ele falou aconteceu, aí um dos prisioneiros voltou a ser o empregado do faraó. E ali, na intimidade ali do faraó, ele era, acho que, padeiro do faraó, enfim, não me lembro bem. Mas era um sujeito da intimidade ali, do faraó. Ele ouviu falar que o faraó tivera sonhos assim assado e tal, e que ninguém interpretava. Os maiores pensadores mágicos e do Egito não conseguiam interpretar o sonho do faraó. Aí esse bendito padeiro, deve ser, sei lá, se é padeiro, não lembro, falou: faraó, tem um carinha lá na prisão lá que ele interpreta sonho. Ele é craque nisso. Por que você não chama ele, né? Falou: bom, não tem nada a perder, vamos chamar o rapaz aí. E aí, então, é isso que você está lendo. Fala lá, vai, continua. Vamos lá. De repente saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas, que começaram a comer o capim da beira do rio. Logo em seguida saíram do rio outras 7 vacas feias e magras, que foram ficar perto das primeiras. Vai, até o 7. Das primeiras vacas, na beira do rio. E as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas. Aí o rei acordou. Mas tornou a dormir e teve outro sonho. Desta vez ele viu 7 espigas de trigo que saíam de um mesmo pé. Elas eram boas e cheias de grãos. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto. E elas engoliram as 7 espigas cheias e boas. O rei acordou, tinha tido um sonho. Isso. Então, aí o rei conta isso pro menino, né? Pro José.
E o José interpreta o sonho dele, né? Essa interpretação está aqui no item número 6. Então, Gênesis 41, de 25 até 33. Você pode ler, Loura? O faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas também 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas, ressequidas pelo vento leste, são 7 anos. Serão 7 anos de fome. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão por vir sobre toda a terra do Egito. Mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura na terra do Egito será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura na terra não será mais lembrado. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apresse em realizá-la. Por isso, faraó procure um homem criterioso e sábio e encarregue-o de administrar a terra do Egito. Legal. Então, esse versículo 33, que é o último que Lur leu, já o José já dá uma orientação ao faraó. Fala, bom, então é isso que vai acontecer. Então agora você tem que escolher um homem ajuizado e sábio e colocar esse homem para cuidar da terra do Egito. Simples assim. Agora vai lá, Marquinho, do 37 para frente. 37 até o 46, é longo. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus oficiais. Por isso o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito de Deus? Para aí. Então você vê que já o fato de Deus estar com José, e isso já foi dito várias vezes até aqui, incomoda o faraó. O faraó falou, puxa, eu tenho que colocar um homem que possa dominar o Egito, que possa governar. Mas não tem, acho que não tem ninguém aqui assim. E aí, continua. Então o faraó disse a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você será encarregado da minha casa e todo o meu povo acatará as suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. Olha só que honra para ele, hein? Um escravo, hein? O faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, aliás, tirou do dedo o seu anel oficial e o colocou no dedo de José. Passou a autoridade para ele? O fato é o seguinte, naquela época, os documentos todos, e cartas também, eles terminavam assim, tinham uma cera derretida que era pingada sobre o documento e o rei colocava o anel dele. E aí a forma do anel dele, que tinha normalmente as iniciais, tinha lá o símbolo do reinado, eles ficavam moldadas naquela cera quente. Tirava o anel, a cera secava e aquilo ali era a assinatura. Ele o vestiu com roupas de linho fino e lhe colocou no pescoço uma corrente de ouro. Também o fez subir na carruagem do vice-regente, que lhe pertencia. À frente iam gritando: ajoelhem-se. Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. O faraó disse ainda a José: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão, nem o pé em todo o Egito. O faraó deu a José o nome de Zafenate Paneia. Ele deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois, José viajou por toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando se apresentou diante do faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Mas você imagine, um garoto, 30 anos, ele era
ele era absolutamente um mandante do Egito, que era os Estados Unidos da época, né? O faraó era o Trump, talvez. Então é isso. Bom, vamos lá. Então vocês estão já conhecendo a história. Vamos lá, agora o Gênesis 41, de 47 para frente, até 49, são 3 versículos apenas. Fala, então, sobre a realização dos fatos que ele havia previsto. Você pode ler, Alexandre? Durante os 7 anos de fartura, a terra produziu cereais em grande quantidade. E José juntou todos os cereais e os guardou em armazéns nas cidades, ficando em cada cidade os cereais colhidos nos campos dos vizinhos. José ajuntou tanto mantimento que desistiu de pesar, pois não dava mais. Parecia a areia da praia do mar. Aí, depois dessa fartura e dessa providência do governador em guardar em silos muitíssimo alimento produzido em 7 anos, imagina, veio a fome. A fome não veio só sobre o Egito, veio sobre toda aquela região, né? E Jacó, que morava em Canaã, sentiu a fome também. Então Jacó envia os seus filhos para o Egito, para comprar alimento, porque o Egito se tornou riquíssimo, porque começou a vender alimentos para o mundo todo, mundo conhecido da época, lógico. Então, o capítulo 42, deixa eu anotar aqui, 1 a 13, está aqui. Sabedor Jacó de que havia mantimentos no Egito, disse a seus filhos: por que estáis aí a olhar uns para os outros? E ajuntou: tenho ouvido de que há cereais no Egito. Descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Então desceram 10 dos irmãos de José para comprar cereal no Egito. Agora você imagina o drama. 10 irmãos desceram lá para comprar, mas eles não sabiam que eles iam ter que enfrentar o José, que eles haviam vendido como escravo, que era o dono do Egito, né? Eles não sabiam disso. Mas, enfim, então desceram 10 dos irmãos de José para comprar cereal no Egito. A Benjamim, que era o caçula, finalmente, filho também da Raquel, e o único irmão legítimo de José, que era irmão de pai e de mãe, a Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos irmãos, porque dizia: para que não lhe suceda acaso algum desastre. Eu não quero proteger meu filho, finalmente. 5. Entre os que iam, pois, para lá, foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. 6. José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram, rosto em terra, perante ele. Olha só a profecia de José sendo cumprida. Porque um dia ele falou: não, aí o sol, a lua vão se prostrar diante de mim, e por causa disso quiseram matá-lo. Né? Os seus feixes vão se curvar perante mim e tal. Bom, 7. Vendo José a seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. E lhes falou asperamente, e lhes perguntou: de onde é que vocês estão vindo? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimentos. José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: vós sois espiões e viestes para ver os pontos fracos aqui do Egito. Responderam-lhe: não, senhor meu, mas vieram os teus servos para comprar mantimento. Somos todos filhos de um mesmo homem. Somos homens honestos. Os teus servos não são espiões. Ele, porém, lhes respondeu: nada disso. Pelo contrário, viestes para ver os pontos fracos da terra. Eles disseram: nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com o nosso pai, e o outro já se foi, já morreu, não existe. Olha, dizendo para o próprio José isso, né? Que coisa incrível.
Então, aqui eu li até o 13. E depois, se vocês... Eu sei que vocês vão ter curiosidade de ler essa história inteira, porque ela é impactante. Eu fico muito emocionado quando eu leio. Então, no 9º ponto, diz o seguinte: os irmãos retornam ao pai com os alimentos. Bom, os irmãos tinham ido lá para quê? Para buscar alimento. Então, eles voltam, mas com a obrigação de retornarem ao Egito levando o novo caçula, que era o Benjamim, filho de Raquel. Então, José dá um jeito lá, e vocês vão saber como, de dispensar aqueles carinhas para que eles voltassem ao pai, mas com a obrigação de retornar ao Egito. E quando retornassem, ele queria ver o Benjamim. Por quê? Porque era o irmão dele. Era o único irmão que ele tinha de pai e mãe. Então, Gênesis 42, 19 a 24. Também é um trecho curto. É a Lur que vai ler, né? Se vocês são homens honestos, deixem um dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam, levando grãos para matar a fome das suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para comprovar o que dizem, e vocês não tenham que morrer. Eles se prontificaram a fazer isso. Então, disseram uns aos outros: certamente somos culpados pelo que fizemos ao nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava pela sua vida, mas não lhe demos ouvidos. Por isso, nos sobreveio esta angústia. Rúben respondeu: eu não lhes disse que não pecassem contra o menino? Mas vocês não quiseram me ouvir. Agora temos que prestar contas do seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois ele lhes falava por meio de um intérprete. Nisso, José retirou-se e começou a chorar. Mas logo depois voltou e conversou de novo com eles. Então escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles. Então, no 10º ponto, o que eu destaquei é o seguinte, que Jacó resolve enviar os filhos segunda vez, porque a fome, 7 anos, não é brincadeira, a se apresentar a José. E Judá, que era um dos irmãos, se oferece, enfim, o primeiro foi o Simeão, né, que ficou preso lá. Então, Gênesis 43, de 1 a 5. A fome continuava rigorosa na terra. Assim, quando eles já haviam consumido todo o grão que trouxeram do Egito, Jacó, o pai deles, lhes disse: voltem e comprem um pouco mais de mantimento para nós. Judá, porém, lhe disse: o homem nos advertiu severamente: não voltem à minha presença, a não ser que tragam o seu irmão. Se enviares o nosso irmão conosco, desceremos e compraremos mantimento para ti. Se, porém, não enviares conosco, não iremos, porque foi assim que o homem falou: não voltem à minha presença, a não ser que tragam seu irmão. Isso. Quando eles falam do homem, ele está falando do governador do Egito. Então, enfim, isso acontece. José prepara um banquete para os seus irmãos, alegra-se com eles e chora ao ver o seu irmão de pai e mãe, que era Benjamim. Peguem também o seu irmão e voltem àquele homem. Que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que o seu outro irmão e Benjamim voltem com vocês. Quanto a mim, se eu ficar sem filhos ficarei. Alexandre, o 23. O 23. Aí o administrador respondeu: fiquem tranquilos, não tenham medo. O Deus de vocês e do seu pai deve ter posto o dinheiro nos sacos dos mantimentos para vocês, pois eu recebi o dinheiro que pagaram. 23. Bom, finalmente, qual foi o estratagema do José quando, primeira vez, eles levaram mantimento para a casa do pai, lá em Canaã? Ele falou para os empregados dele, falou: vocês podem encher o saco desse povo aí, desses irmãos, e só que vocês coloquem o dinheiro que eles trouxeram para pagar na boca do saco. Não vamos devolver, eles não vão pagar nada. E eles foram embora. Quando eles chegaram em casa, eles foram abrir e viram que tinha lá o dinheiro. Eles, na segunda vez, trouxeram o dinheiro. E aí o encarregado do faraó diz isso, fala isso com os irmãos.
Eles disseram, no 22, trouxemos também outro dinheiro conosco para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro na boca dos nossos sacos. E aí o administrador falou, paz seja convosco, não tenham medo. O vosso Deus e o Deus de vosso pai vos deu um tesouro nos vossos sacos. O vosso dinheiro me chegou a mim. 29 até 31 agora, do Gênesis 43. José olhou em volta e, quando viu Benjamim, o seu irmão por parte de pai e mãe, disse: É esse o irmão mais moço de vocês, de quem me falaram? Que Deus o abençoe, meu filho. Ao ver o seu irmão, José ficou tão emocionado que teve vontade de chorar. Então foi para o seu quarto e ali chorou. Quando conseguiu se controlar, lavou o rosto e saiu. Sirvam o almoço. Isso, sirvam a refeição. Então ele dá um banquete para os irmãos. Mas vocês observem os textos aí, Gênesis 44, 1, 2, e depois 32 e 34, né? Que é que José, então, manda os irmãos de volta, porque o pai não tinha vindo, tinha vindo só os irmãos, embora que trouxessem Benjamim, né? Gênesis 44, 1 e 2, diz o seguinte: deu José esta ordem ao mordomo da sua casa: enche de mantimento os sacos desses homens, quando puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do saco. Repetiu, a mesma coisa que é. O meu copo, aí ele dá uma ordem diferente. O meu copo de prata, vocês vão colocar na boca do saco do mais novo, do Benjamim. Você coloca essa joia lá no saco, com o dinheiro do seu cereal. E assim se fez, segundo José dissera. Então, ele na verdade, queria trazer o pai. Então, como a fome ia demorar bastante, ele foi achando um jeito, né? Ao 32 ao 34, do 44, porque teu servo se deu por fiador por este moço para com o meu pai, dizendo: se eu não o tornar a trazer, serei culpado para com o meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço, por servo do seu senhor, e que o moço suba com seus irmãos. Porque como subirei a meu pai, se o moço não for comigo? Para que não veja eu o mal que a meu pai sobrevirá. José revela-se a seus irmãos. É uma leitura emocionante. Se emociona fortemente e manda buscar toda a sua família, com muitas honras conferidas pelo faraó. Gênesis 45, de 1 a 4. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. Ele estava numa festa ali e manda os egípcios embora, finalmente, saírem da festa. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa do faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda o meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados diante dele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. 14, finalmente. Israel desce para o Egito, o Jacó, né, que se chamava Israel, desce para o Egito com toda a sua família, eram 70 pessoas. 70 pessoas descem para o Egito e eles vão para uma região lá privilegiada do Egito, chamada Gósen. O Egito era uma terra árida, só que no delta do Nilo, quando o Nilo desemboca no mar, criou um delta ali, uma região fértil, tremendamente fértil, e eles vão para lá, para Gósen. Mais uma página, 46, de 1 a 7. Partiu, pois, Israel, ou seja, Jacó, né, com tudo o que possuía, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifício a Deus de Isaque, seu pai. Falou Deus a Israel em visões de noite, dizendo: Jacó, Jacó. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá
eu farei de ti uma grande nação. Gente boa, veja que milagre, né? Porque havia sido prometido uma grande nação a partir de Abraão. E através dessa história, ou seja, através dessa história que conta a influência de Deus na vida de José e de seus irmãos, há uma promessa repetida. Lá eu farei de ti uma grande nação. 70 pessoas desceram, 70 homens. As mulheres não eram contadas, não tinham não tinha muita consideração naquela época, né? Era uma época machista, uma época de homens liderando. E aí, finalmente, então vamos pensar que tivesse 140 pessoas, o dobro, né? Não, mais 40, 37, 21, 210 pessoas, porque não contava mulher e não contava criança também. Então, só homem se multiplica por 3. 16. Jacó, antes de morrer, fala a seus filhos e estabelece as 12 tribos de Israel. Então, Gênesis 49, 9 e 10. Jacó, o 49 é Jacó abençoando cada tribo. A tribo de Rúben, depois a tribo de Simeão, a tribo de Levi, de Judá e tal. E no 9 e 10 ele fala sobre a tribo de Judá, lá no Novo Testamento. No 10º ele diz o seguinte: o cetro não se arredará de Judá. O que é o cetro? O cetro é o instrumento de um rei, né? É aquela haste que o rei usava, era símbolo de realeza. E Jacó fala para Judá: o cetro não se arredará de Judá, prevendo o futuro rei dos reis. Então, está se desenhando aí a vinda de Jesus Cristo e, através dele, a bênção a todas as nações. E a ele obedecerão os povos, é o que diz então esse texto. E ele fala o seguinte: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Lógico, vocês queriam me matar, vocês me venderam como escravo, vocês intentaram o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem. É isso aí, gente boa. Então, eu faço alguns desafios aqui no fim, e depois eu queria que vocês tomassem isso como uma lição de casa. Então é isso. Última coisa, eu quero que vocês procurem saber, talvez na inteligência artificial, o que é Cronos e o que é Kairos. E leiam Gálatas 4, 4 e 5. O que é Cronos? Da onde vem a palavra cronológica, cronômetro, né? E Kairos. O que será Kairos? É isso aí? Tá bom, gente boa?